Olá pessoal, tudo bem? O tema do Veda de hoje são as atualidades nas discussões de mandado de segurança no STJ. O STJ continua debatendo mandado de segurança, é uma questão que continua atual, não está tudo resolvido, apesar de já ter muita jurisprudência, e como a gente sabe que os concursos gostam muito de questões atuais, eu resolvi trazer para vocês algumas dessas atualidades. Se você achar alguma discussão atual que eu não tenha comentado aqui, mande para mim que a gente inclui em aula posterior, continue mandando suas dúvidas, a gente vai continuar respondendo. A primeira delas é a súmula 604, aprovada agora em março de 2018, na verdade aprovada em fevereiro, publicada no comecinho de março de 2018. Ela diz o seguinte: o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Nós já discutimos que o mandado de segurança no processo civil não se presta a atribuir efeito suspensivo a recurso nenhum. A gente já discutiu que no novo CPC o meio de atribuir efeito suspensivo a recurso é fazendo pedido de efeito suspensivo ao tribunal ad quem, ao juízo ad quem, ao juízo responsável pela análise. Já discutimos isso. Essa súmula 604 é sobre processo penal. Ela diz que o mandado de segurança não se presta a atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Eu não sou da turma do processo penal, você sabe disso, tenho até um pequeno desprezo pelo processo penal, mas eu realmente não entendi, assim, quando eu li essa súmula. Eu falei, poxa, o pessoal é bem criativo, como diria Silvio Santos, paga R$50 para eles, porque o que você quer com esse mandado de segurança, com esse efeito suspensivo? Manter o cara na cadeia enquanto espera o julgamento do recurso? Por mandado de segurança, parece uma coisa meio estranha. Na verdade, se você quiser manter o sujeito na cadeia, você tem que obter uma preventiva. Não é o mandado de segurança que vai dar esse efeito suspensivo ao recurso. Então, negócio meio inusitado. A discussão talvez aqui possa ser patrimonial, que é a questão de você restituir patrimônio ao sujeito que teve patrimônio apreendido por força da ação penal. Não dá. O STJ barrou isso aqui. Se você não conseguir na via do próprio recurso, dentro do próprio recurso, se o recurso não tiver efeito suspensivo, você vai ter que devolver o dinheiro para o sujeito enquanto o processo corre, ok? Mas o processo penal não é a nossa, felizmente, então vamos seguir. Eu queria apontar para vocês também o IAC no RMS 53720, cuja discussão é a seguinte: se você pode usar mandado de segurança para atacar a decisão que extingue a execução fiscal com base no artigo 34 da LEF. Esse é um tema de execução fiscal em homenagem ao pessoal que votou no Veda de execução fiscal e foi derrotado. A questão é a seguinte: esse artigo 34 da LEF, da Lei de Execução Fiscal, diz que se a execução fiscal tem valor inferior a 50 ORTNs, não cabe recurso para o tribunal. Cabe um recurso bizarro chamado embargos infringentes de alçada que se dirigem ao próprio juiz. É uma das raras exceções do nosso sistema em que não cabe recurso da decisão para um tribunal superior. É uma contemporização do princípio do duplo grau de jurisdição que o STJ já diz que foi recepcionada pela Constituição. Então, está valendo esse recurso. É um recurso, só que é um recurso para o próprio juiz. A dúvida é: cabe ou não cabe mandado de segurança contra essa decisão, considerando que eu não tenho acesso ao tribunal nessa situação? Originalmente o STJ entendia que cabe, depois o STJ passou a entender que não cabe, mas como ainda há divergência, o STJ agora resolveu fazer um incidente de assunção de competência para pacificar a divergência. O entendimento predominante hoje é que não cabe esse mandado de segurança. Predomina que não cabe, só cabe aos embargos infringentes de alçada, porém está suscitado esse IAC, ainda não foi julgado, eu chequei hoje, até hoje, não foi julgado. Próximo caso, recurso de mandado de segurança 52741, julgado pelo STJ em 2017. Ele discute a questão do mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público de Contas. E ele diz que o membro do Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas possui legitimidade e capacidade postulatória para impetrar mandado de segurança em defesa de suas prerrogativas institucionais contra acórdão prolatado pela Corte de Contas. Esse caso é muito inusitado.
é o problema do Ministério Público perante o Tribunal de Contas. Existe um ramo do Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas, que não é nem estadual, nem federal, nem do trabalho, etc, etc. Só que esse ramo do Ministério Público pertence ao próprio Tribunal de Contas. E a dúvida é, se o Tribunal de Contas fizer uma coisa errada contra ele pode ele mesmo impetrar mandado de segurança ou ele depende, por exemplo, da advocacia pública? Vamos pensar se fosse o TCU, ele depende da AGU para impetrar esse mandado de segurança. O STJ diz que, em defesa de suas próprias prerrogativas, o membro do Ministério Público de Contas pode impetrar mandado de segurança na Justiça e não no Tribunal de Contas. Essa era a discussão. Como ele é um sujeito que atua perante o Tribunal de Contas, ele pode atuar perante a Justiça, impetrando mandado de segurança? O STJ decidiu que pode. O próximo é o RESP 1.503.007, que decidiu o seguinte: a associação de municípios não tem legitimidade ativa para tutelar direitos dos municípios. Essa é uma situação também inusitada e muito curiosa. Os municípios, em todos os estados da federação, compõem associações. Eles resolveram começar a criar associações de municípios para defender os direitos dos municípios, não é dos munícipes. É dos municípios enquanto pessoas jurídicas. Então, por exemplo, em Minas Gerais, que é o meu estado, tem a AMM, que é a Associação Mineira de Municípios. É uma associação privada cujo objetivo é organizar as reivindicações dos prefeitos sobre questões relacionadas aos municípios. A pergunta é, essa associação pode impetrar mandado de segurança para defender direitos dos municípios? Porque, como a gente vai ver para frente, a associação pode impetrar mandado de segurança para defender direitos dos associados. Qual é o raciocínio? Se os associados são municípios, então eu posso impetrar mandado de segurança para defender direitos dos municípios, que são meus associados. O que o STJ falou? Não pode. Paga R$50 para ele, muito criativo, mas não pode, não tem direito, porque é direito público. Você não pode converter o direito público como se essa fosse uma associação normal que está pleiteando direitos dos seus associados, né? Não me venha com essa conversa. Próximo caso, RMS 37151. Caso curioso também, a possibilidade do Ministério Público oficiar juiz para prestar depoimento em inquérito que investiga improbidade administrativa. A LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é a Lei Complementar 35 de 79, a LOMAN tem um artigo, que é o 33, inciso 4, que diz que o juiz só é obrigado a prestar depoimento em procedimento ajuizado, um procedimento conduzido por outra autoridade judicial. E aí a pergunta é, aí um juiz estava sendo investigado por improbidade e recebeu uma notificação do Ministério Público para ir prestar depoimento nos autos do próprio inquérito civil e alegou que isso era ato abusivo do membro do Ministério Público porque não cumpria esse artigo 33 da LOMAN. O STJ denegou a segurança e disse que essa notificação é encarada como uma oportunidade. O juiz não é obrigado a comparecer, mas também não constitui ato abusivo do Ministério Público essa notificação ao juiz para comparecer. Se ele não quiser comparecer, problema dele. Agora, se ele quiser comparecer, ele pode comparecer, é uma possibilidade, isso não viola a LOMAN, ok? Próximo caso, cabe no juizado especial, voltando aos juizados, aqueles malditos juizados que a gente já estudou no vídeo anterior. No juizado especial tem uma previsão específica que diz não cabe ação rescisória. Não cabe ação rescisória no juizado especial. E aí vem a pergunta, será que cabe mandado de segurança no lugar da ação rescisória, considerando que não cabe ação rescisória? O STF, no RE 576847, decidiu que não cabe. Aplicou a súmula 268, que diz não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, e disse o seguinte, nem no juizado. Então já tinha a súmula dizendo que não cabe mandado de segurança no lugar de ação rescisória, súmula 268, o STF diz, mesmo no juizado que não tem previsão de ação rescisória,
também não cabe mandado de segurança. Você vai ter que sentar e chorar, não cabe nenhum outro remédio. E, por fim, para a gente terminar, súmula 202 do STJ, mandado de segurança pelo terceiro prejudicado. Vocês sabem que o CPC regula a possibilidade de que o terceiro recorra de uma decisão judicial. A dúvida é, se ele optar por não recorrer, ele pode impetrar mandado de segurança? O STJ entendeu que sim. Um terceiro prejudicado por uma decisão judicial pode impetrar mandado de segurança, mesmo que ele não apresente o recurso de terceiro interessado. Como ele não é parte no processo, ele tem dois caminhos. Então, por exemplo, se um juiz penhorar um patrimônio meu num processo do qual eu não faço parte, eu posso recorrer da decisão como um recurso de terceiro interessado, eu posso fazer embargo de terceiro, porque o meu patrimônio foi afetado, e eu ainda posso fazer mandado de segurança, foi o que o STJ entendeu na súmula 202. Esse é um assunto também um pouco mais complexo, que eu não vou ter tempo de desenvolver aqui hoje, a gente por hoje fica por aqui. Um abraço, até a próxima.